exercício de análise dos ambientes e costumes são fundamentais para o católico praticar integralmente a religião católica, porque faz parte da prática da religião não só ele conhecer os mandamentos, conhecer os sacramentos, conhecer os 7 vícios capitais, conhecer os dons do Espírito Santo, conhecer tanto quanto queiram, mas isso tudo tem que ser relacionado com a realidade, porque em face de tudo, a pessoa tem que tomar posição. Existem aquelas coisas que são afinadas com Deus e aquelas coisas que são opostas a Deus. E o católico tem a obrigação de discernir isto, amar o que é afinado com Deus e odiar o que se opõe a Deus Nosso Senhor. E isto por quê? Porque os ambientes, todos eles são feitos de maneira tal, pela natureza humana, que tudo que está dentro do ambiente influencia as almas das pessoas que estão presentes naquele ambiente. Não existe um ambiente que seja indiferente para as almas. Por exemplo, se nós estivermos numa sala em que as paredes todas são limpas, não tem nada, tudo, vamos imaginar, tudo branco ou tudo cimento, esta ausência de decoro nas paredes já influencia no sentido mal a alma católica e daí para fora. Bem, então o Dr. Plínio analisa vários aspectos da vida para nós aprendermos a navegar dentro da realidade humana e navegar tendo como objetivo cumprir e fazer cumprir a vontade de Deus dentro dos ambientes, porque isso modela as almas. Qualquer coisa que esteja pendurado numa parede ou em cima de uma mesa, de uma mesinha, está influenciando as pessoas. E muitas vezes a pessoa não sabe por quê, ela decai, ela baixou sua guarda, ela diminuiu a sua repulsa àquilo que é mal e etc. Galeria de hotel, museu, depósito, as perguntas que o Dr. Plínio faz, porque é a impressão que as fotos causam. Então, vamos ver. A primeira foto é essa daqui. O que representa a primeira foto? Uma galeria de hotel. As portas, janela, vidradas, dando acesso a um imenso gramado, podem formar o ângulo terminal da galeria de algum grande hotel de estação de águas ou um recanto aprazível de uma residência confortável. Talvez a fotografia nos mostre um canto de uma ampla sala de museu de arte. Olhando realmente, se a pessoa... Nós já temos uma certa prática com esse tipo de ambiente, sabemos no fundo o que é, mas a impressão primeira que cause, e mesmo na época em que isto foi lançado como moderno, as pessoas... E aí a gente vê, ele vai dizer, da arte dita moderna. Precisemos, quer dizer, não é toda arte. A arte moderna não é verdadeira arte. Ela é arte só no sentido em que ela, como que, exerce um efeito ruim, oposto ao que a verdadeira arte exerce de bom. Continua ele, pois essa grande massa de contornos indefinidos, sobre a qual se encontram duas figuras, esse é o que está embaixo dessas figuras aí, não? De que só se percebe a silhueta, lembra muito obras congêneres de que esses museus estão largamente providos. Sobretudo o Museu de Arte Moderna. Estão vendo que aí, essas figuras, depois ele vai dizer o que é que são. A segunda foto parece menos difícil de interpretar.
Do lado de fora, há um depósito de chapas de metal. Parece que as chapas estão postas lá. Arames, ferros, etc. Vistos de dentro, esses objetos apresentam formas imprevistas e fantásticas. Fantástica aqui não é no sentido maravilhoso, mas é fantástica que sai das medidas normais, né? Então a gente vê que nada se relaciona com nada, nada tem, e parece um emaranhado de metais isso daí, né? Tem até qualquer coisa de pesadelo. Quando a gente vê algo que a gente não consegue interpretar e que é tudo misturado, que não tem lógica, que não tem proporção, que não tem estética, nada, a gente olha assim, parece pesadelo. Esse grande cântaro que está aí no meio, que lembra trabalhos feitos por índios, foi evidentemente aí largado a esmo. A impressão que isso foi deixado ali sem nenhum sentido. Sem dúvida, trata-se de algum recanto inaproveitável de fábrica ou oficina. Então, isso podia ser parte qualquer de uma fábrica, de uma oficina, que não se aproveita para nada. Bom. Por fim, a terceira gravura nos faz ver certamente um subterrâneo sombrio e baixo, com o teto apoiado num madeirame sumariamente trabalhado e com aparência de provisório. Realmente, nada aí tem aparência de definitivo, as coisas têm aparência de provisório. A luz e o ar entram por claraboias postas no nível do chão. Bem ao fundo, cadeiras empilhadas. À esquerda, também no fundo dir-se-ia, a nave de uma igreja. No primeiro plano, um bebedouro de colégio, uma peça de escultura inacabada, com vaga forma de cogumelo e, coisa verdadeiramente surpreendente, um Círio Pascal. Quer dizer, no meio disso, um Círio Pascal causa surpresa. É assim que a sensibilidade artística do autor, e, claro, está também a de numerosos leitores, vê essas três gravuras. Pois estamos errados. São três batistérios de igrejas construídas por artistas modernos, alhures, na Europa. Batistério é aquele local onde fica a pia batismal, onde as crianças são batizadas, né? Diante deles, desses batistérios como estão aí, se mantém confrangido o coração de muitos fiéis, para os quais são incompreensíveis e inassimiláveis as obras marcadas por aquilo que lhes parece um conjunto de exageros em nítida contraposição às normas da verdadeira arte. Isso aqui tem muito conteúdo, essa frase. Eu vou relê-la, porque isso define o que acontece com as pessoas diante do ambiente daquelas três coisas, das três fotos. Então, se mantém confrangido o coração de muitos fiéis, para os quais são incompreensíveis e inassimiláveis algumas breves considerações. Aqui foi eu que coloquei para facilitar a compreensão. Nesses ambientes estão excluídas as manifestações indicativas do que significa o batismo, de sua indizível importância, de sua altíssima sacralidade. Os pais e padrinhos não têm a menor ideia do sentido mais alto do batismo. Aí está a pia batismal onde o Dr. Plínio foi batizado. Muito bonita, fica na igreja de Santa Cecília. Mas veja já também o que é a mentalidade moderna. Essa pia já não é usada há muitos anos. E no chão, veja essa escada que está ali, de alumínio. O que está fazendo aí essa escada? Como se fosse um depósito. O pessoal não enxerga esses aspectos, não se enxerga. Agora vejam, na pia batismal da igreja de Santa Cecília, foto ao lado, o Dr. Plínio foi batizado e entrou para a Santa Igreja Católica. Por isso, todo ano, na data do seu batismo, ele ia para a igreja rezar diante da pia para agradecer. É o lugar que eu mais amo
na terra depois da cátedra de São Pedro, que era o que ele mais amava. E logo depois a pia batismal. E ele dizia por quê? Porque foi aqui que eu entrei para a Igreja Católica. Agora, vejo aqui, em Florença, tem uma igreja, e em cima do batistério, isso aqui é o batistério. Imagina que a gente estivesse olhando de cima da pia batismal para o teto. O que se vê é isso daí. É uma feeria de ilustrações, de pinturas, eu não sei se são pinturas ou se são mosaicos. E aqui está a questão. Entrar para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana é a maior dádiva que uma pessoa pode receber. E isso acontece com a pessoa que está sendo batizada. Ela deixa de ser, isso está na fórmula do batismo, deixa de pertencer ao demônio, pertencer a Deus Nosso Senhor. É uma coisa espetacular. Por isto, a pia batismal tem que ser bela, ela tem que arremeter à grandeza de se tornar católico. A pessoa que não é e depois diz agora eu sou católico, ela deu um salto que não tem tamanho. De tal maneira que, comentando uma vez, doutor Plínio, a respeito do inferno, ele diz, é o único lugar onde não existe igreja católica, é no inferno. E eu considero como sendo, num certo sentido, o pior castigo de quem está no inferno, que não é mais católico. Pois bem, essas pias modernas que nós vimos, ali crianças para batizar, padrinhos, os pais, os tios, os irmãos, sei lá o que coisa, não estão entendendo a mínima do que está acontecendo. Sabe que está sendo batizado, mas para eles não têm uma ideia enorme da grandeza do batismo. E eu chamo a atenção para um aspecto. A maioria dos padres que eu conheço, mesmo tradicionais, não saberiam dizer do batismo aquilo que o batismo tem de grandioso, de magnífico, de extraordinário, que é a pessoa entrar para a Igreja Católica Apostólica Romana. E no céu, na hora que o padre diz, fulano ou fulaninha, eu te batizo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, o céu canta magníficas, canta hinos, os anjos cantam, porque mais um católico, aquela alma que foi criada por Deus pagã, ela fica católica e aí ela se torna filha de Deus. É uma padrinhos e tudo. E tem padrinho que vai todo contente porque ficou padrinho, mas nem sabe o que ele está pensando, nem sabe o que está acontecendo. E os pais não, eu preciso batizar essa criança, mas nem faz ideia da importância que se faz.